Já de volta aqui com o TV Mar News e você acompanha aí na sua telinha imagens ao vivo de como é que está o trânsito ali na região do Tabuleiro, aqui na nossa capital, ali próximo ao Correio dos Tabuleiros, né? A gente percebe aí um trânsito realmente bastante intenso nesse horário, 8 horas e 58 minutos. De fato, um trânsito bastante intenso, bastante congestionado também. Então, se você precisa passar nessa região e puder pegar outras alternativas de via, é melhor então fazer isso para evitar essa espera constante no nosso trânsito, né? E se precisa passar por aí, gente, redobra a atenção, porque quanto mais congestionado, mais há a possibilidade de causar pequenos incidentes, tá bom? A gente volta aqui para o estúdio agora com uma das novidades na eleição deste ano aqui em Maceió. Foi a vitória do vereador Cal Moreira. E a gente vai conhecer um pouco mais dessa história surpreendente e quais os planos que ele tem para o mandato nessa conversa que a gente vai ter agora com ele, recebendo ele aqui no nosso estúdio. Vereador Cal Moreira, muito bom dia para você, tudo bom? Bom dia, tudo jóia. Foi uma surpresa para você? Na realidade, não foi, né? Porque, como político, as pessoas não me conheciam, mas eu já tenho um trabalho social em algumas comunidades há 14 anos. E a pedido dessas comunidades, aceitei o desafio a ser vereador por Maceió e graças a Deus deu tudo certo, né? Pois é, e a gente conversava exatamente sobre isso aqui nos bastidores antes da gente iniciar a nossa entrevista, né? O quanto que o peso que uma candidatura tem quando ela vem a pedido da comunidade, a pedido da sociedade. E você vem trazendo todo esse peso nas suas costas também, né? É verdade. Quando a gente aceita um desafio desse, um pedido da comunidade, a gente tem como fazer melhor para a comunidade. Esse é meu desafio. Eu sou filho natural do Feitosa, me criei no Feitosa, numa comunidade lá chamada Travessa Penedo. Iniciei a trabalhar muito cedo, fui vendedor de bala nos coletivos da nossa capital, com 12 anos de idade. E por gratidão a Deus, quando eu entrei no comércio, iniciei fazendo um trabalho social naquela comunidade e hoje eu atendo a 6 comunidades aqui em Maceió, junto com um grupo de amigos. E eu queria que você pudesse explicar para a gente, agora que você já pôde se apresentar, eu queria que você pudesse explicar para a gente de onde foi que partiu o seu interesse para entrar na política. Foi exclusivamente mesmo da sociedade ou uma questão também pessoal? Não, da sociedade mesmo, da comunidade. Falta de política pública em algumas comunidades e eu vinha fazendo esses pedidos, barreira, algumas escadarias para fazer, algumas pontes, e não tinha êxito. Aí, a pedido dessas comunidades, foi que a gente aceitou o desafio a ser candidato por vereador por Maceió e graças a Deus deu tudo certo, né? Foi a sua primeira tentativa? A minha primeira tentativa. Muito bem. E como é que foi a campanha para vocês? Você já havia participado antes de alguma campanha? Já tinha participado de algumas campanhas, não minha, mas apoiar outros candidatos, mas quando a gente lança nosso próprio nome é muito difícil, é muito diferente. Eu não venho de família política, eu não tenho ninguém na minha família que tem nome político, então é muito difícil, até para a gente levar para as pessoas acreditar no nosso projeto. Mas graças a Deus a comunidade me abraçou, não só o Feitosa, mas como a Pitanguinha, parte do Reginaldo, uma parte do Jacintinho. E hoje a gente tivemos 4.111 votos. Eu tenho um desafio muito grande para me dar um repauso para essas pessoas que acreditaram em mim. E até outras pessoas que não votaram, quem sabe na próxima eleição votar no Cal Moreira. Com certeza. E aí você já havia então participado de outras campanhas. Como foi essa sua campanha própria e ainda com esse agravante que a gente teve, né, que foi exatamente essa situação de pandemia? Foi muito difícil a pandemia. No início dela, em março para abril, adoeci com esse vírus, mas tinha um desafio de atender a comunidade, como levar máscara para aquelas comunidades, para aquelas pessoas mais carentes. O medo que a gente tinha é que a comunidade, como Feitosa, Reginaldo, Pitanguinha, a gente pudesse levar uma proteção maior para aquelas pessoas e foi feito dessa forma. A gente criou um grupo de amigos, começamos a confeccionar máscara, levando para aquelas pessoas e graças a Deus a gente estamos passando por essa situação que é muito triste no nosso país e espero, né, dar tudo certo para mim 2021 seja um ano de bênção, de paz para o nosso país. Né?
Para fazer a campanha foi preciso, de certa forma, estar muito próximo da comunidade, né? Você precisou descer muita grota. Como é que está o cenário da situação lá na região, tanto do Feitosa quanto do Jacintinho? O cenário Feitosa, Pitanguinha, Jacintinho é uma área que é rodeada por grotas e o cenário é muito triste, é isolador. Falta muita coisa, muita política pública tem que ser feita naquela região e eu vou levar meu nome na Câmara de Vereadores de Maceió, junto com o prefeito JHC, para ver se a gente dá uma mudada naquele cenário, naquela região. Citando então, aproveitando aí que você já citou o nome do prefeito JHC, prefeito eleito também para 2021, eu queria que você pudesse explicar para a gente como deve ser a sua relação com o prefeito. Eu acredito que seja uma relação boa junto com o JHC. Já sentemos depois da eleição, já tomamos café juntos, já conversamos. A gente tem um mesmo ideal que é levar a política pública para as comunidades, para as pessoas mais carentes. Feitosa mesmo, a gente não tem uma creche escolar para o pai ou mãe de família deixar seus filhos para poder trabalhar. Feitosa, a gente não tem uma feira livre, o pai ou mãe de família que precisa fazer uma feira de fruta e verdura tem que ir para o Jacintinho ou o mercado da produção. E eu, junto com o JHC, a gente vamos levar o melhor para essas comunidades que tanto precisam. Exatamente. Eu queria que você também pudesse falar um pouco sobre a tua atuação dentro da Câmara. Você já pôde se articular, começar a se articular com alguns vereadores? A gente está aí já com essa situação também de eleições da mesa. Já pôde sentar para conversar com algum deles? Eu fui eleito pelo PSC, eu mais o Brivaldo Marques e Marcelo Palmeira. Foi feito três vereadores no PSC. Então, a gente quer levar os 3 vereadores eleitos, quer ir junto para a Câmara. E hoje a gente vem conversando, não tem nada definido ainda, mas eu acredito que a gente vamos votar para presidente da Câmara, Gaba Novaes. Muito bem. E o que é que a gente pode esperar? O que é que o maceioense, principalmente essa comunidade a quem você atende, pode esperar de você nesses próximos 4 anos? É tudo muito novo para mim, política, mas eu vou dar o melhor de mim, entendeu? As pessoas acreditaram no meu projeto e eu espero levar o melhor de Calmoreira para essas pessoas. Tem muito desafio pela frente. O Feitosa, a região lá, nunca teve um representante. Feitosa, Pitanguinha, a parte do Reginaldo. E eu acredito que com esse mandato a gente vamos levar um pouco de conforto para aquelas pessoas, saúde, educação, saneamento, coletivo. Tem uma linha a Pitanguinha mesmo só tinha uma única linha de ônibus e foi tirado dessas pessoas. As pessoas que passam na Pitanguinha só vê casas boas, mas embaixo tem uma periferia, são 3 grotas, Estrondo, Vale, Moenda, e essas pessoas precisam do coletivo e hoje eles não têm esse coletivo. As pessoas que precisam de ônibus têm que pegar em frente o CEGB e ir para Fernando de Lima. Isso é muito triste para as pessoas que precisam. E eu espero, com o meu mandato, a gente trazer de volta essa linha de ônibus para a Pitanguinha. São muitos problemas, de fato, que as regiões enfrentam. Como você já pôde citar também, é um problema muito grande com creches também lá naquela região. São muitos problemas mesmo, muitos problemas. Mas eu acredito, aos poucos, a gente vamos conseguir levar o melhor para aquelas pessoas que tanto precisam da política pública. Pois e a gente aguarda então que de fato o senhor possa conseguir fazer desenvolver bem o seu trabalho, tá bom? A gente estará aqui acompanhando. Tá certo? Muito obrigado. Obrigada para você também. E a gente tem aqui, infelizmente, também mais um problema que a gente precisa citar, né? Moradores do Bom Parto se reuniram com a Defensoria Pública para cobrar seus direitos diante da inclusão da região no mapa da área de risco por conta do trabalho da mineradora Braskem. A gente vai saber então o resultado dessa reunião na matéria de Fernando Palmeira. Ele foi lá, acompanhou e traz informações para a gente. Moradores dos bairros atingidos pela mineradora Braskem estão visitando a Defensoria Pública. Vamos saber aqui do Zé Pretinho, Zé Batista, que é um dos líderes do Bom Parto, o que é que realmente eles esperam da Defensoria Pública e que reivindicações vocês trazem nesse momento. Nós estamos muito apreensivos pelos os recentes fatos com a inclusão desse novo mapa na região, porque de fato a Braskem ela vai criar um cronograma para a visitação desses técnicos, colocando os selos físicos nessas residências. Mas ainda não saiu a programação.
A comunidade, por exemplo, da Gruta do Padre, ela tem sido visitada pela junta técnica. E ao identificar esses imóveis com nível 4, eles, em média de 15 dias, esses moradores estão sendo relocados, estão fazendo as mudanças. Mas temos muita casa que o nível é 1, 2 e 3, e a próxima visita está agendada para o dia 10 de janeiro. É muito tempo, porque uma grande parte desses moradores estão indo embora, a comunidade ela está órfã, precisando, porque as áreas adjacentes elas estão praticamente sem morador. E o vandalismo, o furto, os roubos são constantes nessas comunidades. E com certeza, Fernando, vai ser o pior Natal desses moradores. O novo mapa traz agora novas áreas atingidas, inclusive aquela região lá do Farol, Portugal Ramalho e adjacências. Qual a maior preocupação de vocês nesse momento diante dessa nova realidade? Naquele entorno ali, nós temos quase de 800 casas. Ou seja, os moradores estão apreensivos, porque se a área está em monitoramento, tudo bem. Mas a partir do momento que menciona que o Hospital Portugal Ramalho vai ser realocado, lógico que o morador sabe, bom, se o hospital está na frente da gente e nós estamos no fundo, o que será que vai acontecer com a gente? Então nós queremos que a Defensoria Pública, junto à Braskem, ela faça um requerimento, uma solicitação para identificar o que de fato vai acontecer com aqueles moradores, porque eles precisam de uma resposta urgente. As consequências da exploração pela Braskem das minas em Maceió não param. Mais um mapa foi editado e já foi divulgado, como nós acompanhamos. A Defensoria Pública já teve a oportunidade de ir em loco, lá no bairro do Bom Parto, mas já tomando conhecimento do que o novo mapa abrange também grande área do bairro do Farol. Uma reunião está marcada para esta segunda-feira aqui na Defensoria Pública. O Dr. Ricardo Meorgos está conosco e ele, o defensor público geral do Estado de Alagoas, vai nos falar sobre como a Defensoria tem, ao lado de outras entidades, acompanhado o desenrolar desses novos fatos. Bom dia a todos. Veja bem, o mapa que foi divulgado pela Defesa Civil, é bom esclarecer a população, não vincula a negociação que estamos travando com a Braskem, juntamente com as demais instituições parceiras da Força Tarefa. E nesse passo, nesse caminhar, estamos há quase 2 meses tratando em ampliar para buscar a inclusão das bordas do mapa, quais sejam o Bom Parto e o Bebedouro, até o Flechal de Baixo. E isso porque os próprios estudos da Braskem apontam que há sim um risco naquela localidade. Então, hoje fomos em loco, constatamos toda essa danificação e hoje à tarde iremos também conversar com a Braskem sobre esse assunto, né? Esperamos o mais rápido possível fechar esse termo aditivo e divulgar uma boa notícia para os moradores das respectivas regiões, Bom Parto e Bebedouro. Mesmo com todas essas observações, há já muito reclamado, desde o pessoal do Pinheiro, também aqueles que já foram incluídos e já se afastaram da área de Bebedouro e adjacências, a morosidade no pagamento, na negociação dessas indenizações. Olha, veja bem, a população tem que ter em mente o seguinte: se fôssemos esperar o trânsito em julgado deste processo, isso que está acontecendo agora, essas negociações, só começariam a ocorrer daqui a 15 ou 20 anos, porque um processo desse vai até o Supremo e o tempo processual é muito moroso, todo mundo sabe. Então, a negociação antecipou 15 ou 20 anos. E o que está sendo feito hoje não é ruim, é óbvio. Gostaríamos do ideal. O ideal é que nada disso tivesse ocorrido. Mas dentro de todo esse problema, o acordo antecipou um grande prazo processual e agora é uma área gigantesca. É óbvio que nós queremos mais celeridade, estamos cobrando celeridade, aumento das equipes da Braskem, mas a população tem que ter em mente, o que nós conseguimos, a equipe da Força Tarefa, foi antecipar 15 ou 20 anos. Vamos ter um pouco de paciência, que acreditamos que no ano de 2021 vamos concluir
essas negociações. Óbvio, cobrando a Braskem aumento de equipe para poder dar maior celeridade. O pânico continua e aumenta, né? Porque estamos vendo os moradores que estavam em paz na região do Farol, ali Avenida Goiás, principalmente da parte alta ali, na região do Bom Parto, também já entrando nesse mapa. O que a Defensoria gostaria de dizer para tranquilizar e reafirmar que continuará na luta em defesa do nosso povo? Olha só, o fenômeno ele é dinâmico, não dá para dizer até onde ele vai. Agora, a Defensoria Pública estará atenta a sempre atualizar o mapa, o fluxo de proprietários, de moradores que estão sentindo os efeitos da exploração da Braskem, de modo que fiquem tranquilos. Os mapas que são divulgados pela Defesa Civil, que tem feito um grande trabalho pela CPRM, apesar de não abarcar tudo aquilo que nós esperávamos, não vincula as negociações com a empresa mineradora. E as negociações continuam correndo em paralelo e em breve traremos uma boa notícia para os moradores do Bebedouro, os moradores de Bom Parto e para todos os outros que começarem, porventura, a sentir danos da exploração da Braskem aqui em Maceió. Você nos acompanha sempre pelo aplicativo TV Mar e pela Gazeta Web. Aqui da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, canal 525 NET. Claro. Olha só, gente, nós estamos diante da maior tragédia geológica que o nosso país já passou, né? Está passando. Infelizmente, está acontecendo aqui na nossa capital e a gente precisa que, de fato, Defensoria Pública, Ministério Público arregassem as mangas para defender essas pessoas. A gente segue, infelizmente, ainda falando, trazendo informações tristes aqui para vocês. Pesquisadores da UFAL confirmam segunda onda da Covid-19 aqui em Alagoas. De fato, nós estamos vivenciando essa segunda onda e quem traz informações para a gente a respeito disso ao vivo é Viderlan Araújo, diretamente ali da porta do Hospital Metropolitano aqui da nossa capital. A gente está com um probleminha na conexão aqui do nosso Vivo, mas enquanto isso, a gente continua ainda falando sobre essa situação da Covid-19 aqui no nosso estado de forma geral, porque o Sindicato dos Médicos, toda a categoria médica, está muito preocupada com o colapso da saúde pública aqui no estado de Alagoas, que está prestes a acontecer de acordo com o Sindicato dos Médicos. E a gente vai ver agora informações a respeito disso também com Viderlan Araújo. Aumento de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Isso também teve um fato que pode ser considerado determinante. Depois do período eleitoral, em que muitas caminhadas e carreatas promoviam aglomerações, a reabertura de bares e restaurantes, em que muitos deles sequer respeitam as leis estabelecidas pelo decreto estadual, esta situação acabou exatamente trazendo também à tona o número de casos e um crescimento de infectados aqui em Alagoas. E o Sindicato dos Médicos de Alagoas se manifestou através de nota preocupado, apresentando exatamente o alerta em cima dos últimos dados e, inclusive, fazendo menção de que o sistema de saúde pode voltar a entrar em colapso ou corre o risco de entrar em colapso. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas, Dr. Marcos Holanda. Marcos, foi importante a participação e a manifestação do sindicato diante dessa situação. Gostaria que você falasse de maneira mais aprofundada o que é que de fato o sistema de saúde, principalmente aqui em Alagoas, pode ter nos próximos dias, nos próximos meses, se a população não voltar a atuar dentro do que é estabelecido nos decretos de isolamento social. Bom dia. Bom dia, pessoal. Satisfação mais uma vez estar aqui na TV Mar. Mas dizer que da nossa preocupação, onde esse tumulto, né, da pandemia que vem assolando o nosso estado e a nossa cidade, talvez hoje o estado que maior comprometimento nos últimos dias no país, onde de números de contaminados, vem trazendo uma preocupação para todos nós, tanto na parte pública como na privada. Na privada eu já posso aqui afirmar
do sistema colapsando, onde ontem nós tivemos dentro de uma urgência e por várias vezes os colegas tiveram que parar porque não tinha internamento. O hospital estava lotado e a quantidade de pacientes. Então a gente queria chamar essa atenção para isso, porque não é apenas na parte baixa da nossa cidade, mas na parte alta estamos em contato com os colegas e que estão passando a mesma situação, fechando os hospitais da urgência, onde muitas das vezes os colegas precisam parar porque não tem vaga para realizar internamento. Agora, doutor Marcos, falando exatamente dessa preocupação que o sindicato tem demonstrado, todos nós acompanhamos, principalmente nos últimos meses, campanhas sendo feitas para que as pessoas ficassem em casa, pessoas que se colocavam exatamente em exposição, cobradas pelo uso da máscara, do álcool em gel. Aqui em Alagoas, essa situação acabou assim sendo colocada um pouco de lado para ter esse aumento de casos. Como o senhor avalia, como um agente também responsável pelo tratamento de pessoas, pela saúde das pessoas, responsável também pela manutenção da saúde das pessoas, sobre esses fatos? É tudo isso aí que você falou e parece-me que as pessoas esqueceram, né, um pouco isso. E principalmente quando se abriu a parte de bares e restaurantes. Parece que o vírus fica na porta e quando depois que você entra lá, acaba. E terminou que culminando com as nossas eleições, onde os nossos gestores em nenhum momento só fez falar, mas cobrar absolutamente nada a respeito disso, onde teve carreatas, aglomerações, não só na nossa cidade, mas em todo o nosso estado, e que está culminando. Quem não acreditava, hoje está pagando pelo que o resultado de tudo isso, desse somatório, onde o vírus não desapareceu, a pandemia continuou e o vírus está na situação onde ele mais gosta, trabalhando a sua replicação e a sua transmissibilidade, porque as pessoas, infelizmente, não se cuidaram e teve um alívio da gestão pública, seja ela em nível municipal como estadual. A liberação da vacina em outros países, em outros continentes, mas com prazo já previsto de chegar ao Brasil e principalmente aqui em Alagoas, que está entre as prioridades, isso também provocou, na sua opinião, um relaxamento na sociedade, doutor? É possível que sim, mas a gente não pode apenas confiar na parte da vacinação sem o componente básico ter desaparecido. A questão da virulência, né, ou seja, do poder desse vírus, é grande. Nós não podemos subestimar ele. Eu acho muito engraçado, muitas das vezes os colegas ficam fazendo uns comparativos com outras patologias, mas nós estamos vivenciando isso agora. Várias pessoas sucumbiram, tanto da classe médica, de todas as classes e de todas as classes sociais. Nós precisamos, na verdade, respeitar esse momento de saúde pública que nós estamos vivendo, para que as coisas sejam minimizadas para todos nós. Porque caso contrário, todos nós iremos pagar, seja em nível público, seja em nível privado. Uma última colocação, doutor Marcos, a respeito da situação da vacina. Qual a posição do sindicato a respeito dessas discussões que hoje afetam exatamente os segmentos de saúde no Brasil, né, as áreas de saúde do Brasil, em que duas vacinas estão sendo comentadas? Uns não querem a vacina chinesa, outros preferem a vacina chinesa. Qual é o posicionamento do sindicato? Nós lamentamos a questão de discussões políticas em relação a isso. O priori em tudo isso aí é a população. A população só vai conseguir êxito, todos nós só vamos conseguir êxito através da vacinação. Seja ela qual for, seja a Coronavac, seja da Pfizer, seja de Oxford, mas nós precisamos da vacina para nos proteger e criar. A gente sabe que foi 1 ano apenas para criar essa vacina, ou essas vacinas, mas a tecnologia nos proporcionou
Resultados a gente só vai ver depois que começar realmente a vacinação. Então, o nosso sindicato é favorável a qualquer que seja a vacina, porque a gente acredita na tecnologia, nós acreditamos nas ciências, acreditamos nos cientistas e que tenho certeza que vai ser a salvação para essa pandemia. Muito obrigado, doutor Marcos Holanda, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas, conversando com a gente. Nós também não poderíamos deixar de perguntar o posicionamento do sindicato, até porque o doutor Marcos Holanda tem uma influência em suas opiniões. E é bem interessante saber qual vai ser o posicionamento a respeito dessa discussão que toma conta do país, né? Qual a vacina tomar? Uns não querem tomar a vacina chinesa, outros se recusam. E no final, o sindicato foi claro nesse quesito. Nós não podemos alimentar discussões políticas nesse momento, que é o momento em que nós precisamos buscar alternativas para garantir o prosseguimento de uma vida normal para todos os seres humanos. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. Muito bem, agora sim a gente vai ao vivo com Viderlan Araújo, mostrando para a gente essa pesquisa realizada pela UFAL, que mostra que, de fato, Alagoas está na segunda onda. Viderlan, bom dia para você mais uma vez. É isso mesmo, Porlane. Essa pesquisa ela foi feita na última segunda-feira, divulgada, dia 21, na verdade, e que falava exatamente de resultados através de pesquisa. Um trabalho feito pelos pesquisadores que compõem o Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o enfrentamento da Covid-19. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Denison, ele que é um dos responsáveis também pela participação nessa pesquisa e vai falar com a gente. Denison, explica pra gente como funcionou a pesquisa, através de quais parâmetros vocês pegaram e trouxe também para a população esses dados que confirmam o aumento do número de casos e de óbitos também provocados pela Covid aqui em Alagoas. Bom dia. Bom dia. A pesquisa usa dois parâmetros, que é a taxa de incidência de casos e a taxa de incidência de óbitos. E utilizamos também um terceiro parâmetro que não nós calculamos, que é um observatório da Paraíba, que é a taxa de reprodução do vírus. E no caso vem aumentando, todos esses três parâmetros vêm aumentando nas últimas 3 semanas. Em setembro, outubro, a gente tinha os 3 parâmetros em queda, a taxa de reprodução estava abaixo de 1, isso significa que estavam conseguindo algum controle sobre a doença. Quando esse parâmetro está acima de 1, significa que uma pessoa passa para mais de outra, ou seja, está havendo aglomerações, descuidados, são indicadores indiretos que essas coisas estão acontecendo. Certo. Denis, agora falando dessa equipe de pesquisadores, vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês. Quantas pessoas elas formam exatamente essa equipe responsável pela pesquisa, ligados à Universidade Federal de Alagoas através do Observatório? Hoje somos 6 pesquisadores numa equipe multidisciplinar. Eu que sou cientista político, um outro colega que é economista, epidemiólogo, matemático, Gabriel Bado, que é o nosso coordenador. Então, nutricionistas, é uma equipe multidisciplinar que compõe o observatório. Agora falando um pouquinho desses casos, 49% no aumento de casos e 52% nos casos de óbito. Números alarmantes, o que confirma exatamente essa segunda onda de contágio da Covid-19 aqui em Alagoas, Denis. Esses números, a gente vem alertando para a existência deles, a gente já estava prevendo ele nos últimos 2, 3 relatórios passados, tivemos alguns eventos que ajudaram com isso. Primeiro turno, eleições municipais, onde teve em Alagoas muitas festas, comemorações, carreatas, a grande maioria delas sem o menor cuidado sobre a questão de distanciamento, uso de máscara, todas essas prevenções que devemos ter hoje. E segundo turno na capital, então teve esses 2 eventos maiores, mas há notícias de eventos como festas particulares, para a capital mesmo está anunciada agora uma festa em um desses grandes ambientes de festas, né? Então isso potencializa, isso potencializa, uma vez que não é a letalidade em si da doença que preocupa,
mas a quantidade de pessoas que ficam doentes, porque aí satura o sistema público de saúde, inclusive o particular também, já que é uma rede no Brasil relativamente integrada. Agora há pouco nós exibimos uma reportagem com o presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas, o Dr. Marcos Holanda, que ele já alertava exatamente para essa grande chance, né? Estamos quase entrando em colapso na rede particular, com as questões de leitos ocupados de pessoas infectadas com a Covid-19. Isso ainda pode aumentar porque vocês, pesquisadores, têm acompanhado de perto esse crescimento. Isso ainda tende a aumentar, Denison, na sua opinião? A partir das nossas análises, é possível afirmar que tende a aumentar por N fatores. Um deles é as festas que estão vindo aí, mas também não podemos botar a culpa apenas na população. A população é refém de todo um sistema. É preciso também que o poder público, estadual e municipal, faça ação coordenada. O que está faltando em Alagoas é mais coordenação entre esses entes federativos. Teve notícia que hoje sobre a possibilidade de queima de fogos em Maragogi, mas Maragogi recuou, vai analisar. Cada cidade está fazendo o combate na medida do possível da sua cidade, mas isso é uma coordenação entre os entes federativos, nesse caso Estado e município, já que a União pulou fora há muito tempo. Denison, muito obrigado pela sua participação. Conversamos então com o Denison Silva, ele que é um dos participantes da pesquisa elaborada aí pelo Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19, que retrata, por Orlando Santos, um aumento nos últimos dias de casos de pessoas infectadas e de óbitos provocados pela Covid-19 aqui em Alagoas. 49% para o número de pessoas infectadas, um aumento em relação aos meses anteriores, e 52% de óbitos, segundo ele. A tendência é que esses números possam crescer, possam continuar subindo e que naturalmente isso reflete também para todos nós uma grande preocupação, que é as questões relacionadas ao apoio hospitalar, o acompanhamento médico diante da entrada de um grande número de pessoas para os serviços de saúde, e isso deve entrar em colapso. O Dr. Marcos Holanda, presidente do Sindicato dos Médicos, já disse isso durante sua participação agora há pouco, antes dessa nossa entrada ao vivo, o que deixa realmente para todos nós uma expectativa e ao mesmo tempo uma grande preocupação a respeito desse caso. Com imagens de Chico Nogueira, vou me despedindo desta edição do programa TV Mar News, dizendo que amanhã estaremos de volta a partir de 8h30 da manhã para uma nova edição. Grande abraço e segue você no finalzinho do programa, Porlane. Muito obrigada, Viderlan, pela sua participação ao longo aqui do TV Mar News, né? A gente precisa estar sempre atento a essa situação e cobrando que as autoridades tomem as decisões corretas para evitar o colapso da nossa saúde, tá bom? E agora a gente vai mudar de assunto para a gente encerrar o nosso programa com coisa boa. Você sabia que agora você pode chamar um 99 pelo WhatsApp? Pois é, olha só que maravilha, você pede o seu 99 direto do WhatsApp como se estivesse conversando com um amigo. É só você anotar o número aí. O DDD é 11 99797 9090. É só mandar um oi para esse número e já aparecem as orientações para informar a origem e o destino da sua corrida. Depois é só confirmar as informações, o valor da corrida e o método de pagamento em dinheiro e aguardar o motorista. A 99 é a primeira e única empresa de modalidade a oferecer este serviço. Chamando um 99 pelo WhatsApp, você tem a mesma segurança de sempre e o cuidado que só a 99 tem. O número é 11 DDD 99797 9090. Anotou? Se cuida, vai de 99. Chama pelo WhatsApp, então, 99, para que você possa anotar aí no seu celular ou então no caderno, né? Pega a canetinha, pega um pedaço de papel e anota aí, então, 11, o DDD 99797 9090. É simples, prático e econômico. Se cuida, vai de 99. A gente vai encerrando, então, aqui o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Até lá!